mais uma sexta-feira, aula de arte. E hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, né? A gente continua falando sobre o movimento armorial. E quem não assistiu à aula anterior a essa, é só ir lá no repositório, no YouTube ou no repositório do aplicativo e assistir, porque tá bem legal. Essa aula, ela é um complemento da anterior, tá, gente? A gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida só de um ponto. Se você quiser saber mais, precisa assistir a aula anterior, caso não tenha assistido. Então, bora lá, vamos começar a nossa aula hoje. Temos aqui Everton fazendo a tradução para Libras e a professora Gine, minha companheira. Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Entra, vamos assistir essa parte 2 do movimento armorial, que está fantástico, cheio desse mundo imaginário, né, desse movimento artístico, né, cujo objetivo central era as raízes, né, colocar as raízes popular dentro dessa cultura, um pouco assim, né, uma mescla, né, do popular com o erudito. Então vamos lá? Corre aqui. Pois é, a gente já começa aí com a imagem, né, da igreja de São Pedro, porque foi aí nesse pátio onde tudo começou, o marco, né, do movimento armorial. Tem aí o movimento armorial, ele tem até caracteres, né, especiais criados, né, para a escrita, né, quando se precisa escrever ali dentro do movimento. Aí vocês estão vendo aí. Então, como o marco do movimento armorial foi, né, o concerto, 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, que aconteceu no dia 18 de outubro de 1970. Então, de onde vem esse nome armorial? Vocês sabem? O que quer dizer isso, armorial? O que lembra? Né? Olha, e aí, Gene? Menino, vamos ver, né? O que é que lembra? Eu já dei aquela dica, né? Vamos lá, vamos pensar aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, vocês vão ver aí na tela, né? A palavra é uma palavra diferente, né? Heráldica. Vocês conhecem essa palavra? Podem pesquisar mais. A gente vai falar um pouco, mas quem quiser saber mais, pode pesquisar, porque é bem interessante. A heráldica foi desenvolvida para a produção de brasões. Isso é uma coisa bem antiga. Heráldica ou armaria é um sistema de identificação visual e simbolismo criado na Europa no século XII. Isso tem a ver também com as cruzadas, gente, com aquele, né, todo aquele paramento, né, dos guerreiros, né, que iam lutar, eles precisavam ser identificados. E os brasões serviam para isso, né, para identificar. Para identificação. Então, ele identificava as famílias. Com o passar do tempo, né, isso deixou de ser uma coisa relacionada às cruzadas, mas todas as famílias, principalmente as famílias nobres, elas construíam seus brasões, né? E tem a ver, e Ariano foi buscar isso por conta da questão disso ser muito forte na cultura nordestina, principalmente aqui em Pernambuco. O povo pernambucano gosta muito disso, né, da sua bandeira, tem muito orgulho da bandeira de Pernambuco. Né? Sempre a cultura nordestina tem um pouco desse elemento. Então, armorial, aí você talvez dizer heráldica e armorial. É porque heráldica é a palavra francesa para esse simbolismo, né, essa estrutura de identificação, mas a palavra utilizada em Portugal e na Espanha era armorial. Né? Em vez de heráldica, eles usavam a palavra armorial. E aí vocês estão vendo alguns brasões, né? Eu peguei aí o brasão da minha família. Oh, família Campos. Família Campos. Aquele lá é da família Macedo, porque eu também sou Macedo Campos. E tem também, eu peguei o da família Silva, por ser uma família bem numerosa, né, no Brasil. Sim. Né? Mas é uma família de origem portuguesa. Então tem um brasão belíssimo, né? E aí também o brasão do Recife, né? Tanto Recife, Pernambuco tem brasões. E aí vocês estão vendo o brasão com a bandeira de Pernambuco,
né? Muito bonito o nosso brasão do Recife. Então, essa é uma coisa muito utilizada aqui em Pernambuco, se valoriza muito essa identificação com bandeiras, né? E com símbolos, e por isso Ariano pegou essa ideia, né? Para o movimento armorial. Então, aí vocês vão dar uma olhadinha. Então, a estética do movimento armorial, a estética visual, ela vai se inspirar nos brasões, né? Então, vocês podem comparar aí essas duas imagens. Vocês estão vendo aí uma imagem bem antiga, né, medieval, representando uma cruzada, né, porque a cruzada foi aquela luta, né, contra os mouros, né, as famílias saíram da Europa para ir libertar a Terra Santa, né, então eles montaram, né, era como que um pequeno exército, né, que ia lutar para libertar a Terra Santa. E eles iam, né, as famílias que mandavam seus guerreiros, e eles iam paramentados. E aí tem uma representação de uma luta, né, das cruzadas ali, e aqui uma representação, esse amarelo, né, já armorial, agora, um estilo, né, do movimento armorial. Outra imagem para a gente comparar, olha, que vocês estão vendo lá, né, à direita, um brasão, e aqui uma imagem, um estilo armorial. Olha só como é parecido. E quais são esses elementos, né, que se utiliza, que o movimento armorial vai se utilizar, né, visualmente falando? Tem a questão da simetria, né, que é um lado ser igual ao outro, né, esse equilíbrio visual, que é muito utilizado no movimento armorial, na parte visual, né? Os elementos, né, elementos míticos, porque, como vocês veem, os brasões eles vão se utilizar de símbolos, tanto símbolos animais quanto vegetais. É muito utilizado a presença dos animais, né, de leões, de cavalos, águias, né, aves, né, dentro dos brasões antigos. E aí o movimento armorial vem resgatar também essa ideia, né, dos brasões, as inscrições. Os brasões às vezes têm inscrições, às vezes não, mas as inscrições também, vocês estão vendo aí na imagem, né, inscrições nas estilogravuras também, ó. Vocês estão vendo ali Mercúrio, Sol, né, essa questão da organização espacial, tudo isso está relacionado com essa visão do armorial. Então, o movimento armorial foi idealizado e liderado por Ariano Suassuna. A gente falou de Ariano fartamente na aula passada, então vocês podem, quem não viu, podem ir pesquisar, né? Hoje a gente não vai mais falar sobre isso, só lembrando. Então, ele foi o principal líder, ele foi a pessoa mais importante dentro do movimento, mas ele agregou outros artistas, né, e outros pensadores ao movimento. A ideia do movimento armorial era valorizar as tradições culturais brasileiras, principalmente nordestinas, através da cultura erudita. Aí talvez você diga, mas por que a cultura erudita? Porque ele era um erudito, ele era um catedrático, ele era um professor de uma universidade importante, né, como a Universidade Federal de Pernambuco. E ele também tinha outras pessoas que também eram catedráticos participando, como o próprio Gilvan Samico, que era professor da Universidade da Paraíba. Então, era um movimento feito por pessoas eruditas, né? Eles eram escritores, eles eram poetas, eles eram pintores, ou gravadores, ou músicos. Então, nasceu no meio acadêmico, exatamente, né, Vilma? Exatamente. Então, o movimento armorial é um movimento acadêmico. Ele surgiu a partir... Ariano era professor da universidade. Sim. A Universidade Federal de Pernambuco apoiou o movimento armorial. E ele também queria valorizar, porque a arte popular, naquele momento, ela não era valorizada. Ela era vista como uma coisa sem importância. E se ele fosse fazer a mesma coisa, só repetir, né, a cultura popular, ele não iria trazer valorização nenhuma para essa cultura do povo. Então, ele precisou trazer para o universo, né, erudito, né, Gini? Isso é muito importante, que a classe média ou a classe alta, né, que é quem determina os padrões do que tem valor e do que não tem valor socialmente. Infelizmente, naquela época era assim. Hoje está um pouco diferente, mudou porque a internet, né? A internet abriu espaço para pessoas anônimas também trazerem conteúdo e serem conhecidas, né? Então, deu mais voz a outros grupos, mas naquela época não era assim.
quem ditava as regras do que tinha valor artístico, valor cultural, eram os meios de comunicação, as universidades, os centros de cultura. Então, para valorizar a cultura popular, ele precisou trazê-la para o universo erudito. E aí ele não copiava a cultura popular, ele tinha a cultura popular como inspiração e fonte de pesquisa. Ele ia beber lá no popular, mas eles alteravam, eles acrescentavam, eles enriqueciam essa cultura, né, com outros elementos da cultura erudita. Vamos ver um pouquinho mais? Então, quem era que participava do movimento? Raimundo Carreiro, que era um escritor, né, ele escrevia romances. O próprio Ariano, né, que além de ser escritor de romances, ele também era dramaturgo, ele também era poeta, né? Então, ele era ensaísta, então ele era uma pessoa que tinha, né, um alcance muito grande. Antônio Carlos Nóbrega, né, que era músico, né, e dançarino, hoje ele é um multiartista, a gente vai ver. O maestro Curci de Almeida, que era também um músico erudito. O pintor e escultor Francisco Brenan, eu botei aí só escultura, mas Brenan não é só escultor, ele era também pintor. Né? Gilvan Samico, na gravura. Dantas Suassuna, que é filho de Ariano, que é pintor. Ronaldo de Brito, na literatura. Hermílio Borba Filho, no teatro. Então, existia assim e outros artistas que se juntaram ao movimento. Então, como era essa arte armorial? Aí vocês estão vendo a imagem de Gilvan Samico representando a Louca do Jardim, né? A gente falou sobre isso na outra aula. A Louca do Jardim é um tema de cordel, né? Bem interessante, que é uma história que vai buscar lá no romanceiro medieval também, né? Aquelas histórias que vai de traição. É muito trazido também as donzelas encasteladas, né? Que é parte do imaginário nordestino, que estava na literatura de cordel daquele momento, e mais antigas, né? Porque é um pouco da nossa tradição, né? Que é muito medieval a tradição cultural nordestina. Né? Ariano fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir essa música. Vejam, tentem perceber aí, se não tem um quê de um forrozinho aí, não é, gente? Tem. Um chachado, um forró. Então, é disso que a gente está falando, é pegar essa tradição, né, popular, a música que é feita nas ladainhas, nas loas, nos forróis, né, nas danças de São Gonçalo, os cocos, né, os aboios eram muito usados, as músicas dos repentistas. Então, eles pegavam essa música e davam um caráter mais erudito, mais organizado. Levavam para a orquestra, né? Faziam, para os instrumentos. exatamente. De orquestra. Então, saía ali dos instrumentos meramente, né, populares para instrumentos de orquestra, mas ele não abriu mão de usar a rabeca. A rabeca, ele resgatou, né, a rabeca como instrumento, que é um instrumento medieval, que ainda é muito utilizado. Né? Então, a rabeca, ela foi introduzida na orquestra, né, com aqueles instrumentos todos, né, pomposos da orquestra, o violino, o violoncelo, a tuba, sei lá, contrabaixo, né, os instrumentos também de sopro, mas ela foi introduzida, a rabeca e a viola, também, né, foi introduzida junto com a orquestra. Vamos ouvir um pouco mais de música armorial. Aí, antes da gente ouvir a música, vocês estão vendo aí uma performance do Antônio Nóbrega. Como eu disse, ele é músico, ele é ator, ele é dançarino e ele é coreógrafo. Então, vocês estão vendo aí como ele utiliza de todo o trejeito, né, dos passos das danças populares, né? Ele vai trazendo, ó, ele fez agora a capoeira, ele traz um pouco do frevo, ele traz o chachado, o caboclo, o cavalo marinho.
Então ele vai trazendo nessa dança dele, ó, aquela dança de apresentação que sempre tem na quadrilha, né? Aquele círculo. Então ele vai trazendo todos esses elementos para a sua arte, seja ela dramática, seja da dança, seja da música. Né? Então ele diz que ele quer morrer dentro dessa visão de cultura popular, né? Ele quer que o sino seja o som da rabeca, né? E o som da viola. Agora, então ele é a gente não pode esquecer, né, Vilma, que ele é um erudito. Sim, que sim. se apaixonou pela cultura, que trouxe, né, e fez essa mistura, fez esse casamento. Exatamente. Mas ele é um erudito. Ele é um erudito. Inclusive, quando ele foi convidado por Ariano, tem uma entrevista dele, que ele diz assim, que quando ele foi convidado por Ariano para ingressar o movimento armorial, ele não conhecia nada da cultura popular. Olha aí. Ele só conhecia a cultura erudita, a música de câmara, a música de orquestra, mas quando ele teve que fazer esse mergulho para participar daquele movimento, ele se apaixonou loucamente pela cultura popular, e aí ele entrou de cabeça nisso. A gente vai ouvir agora sim, a música. Essa música é de autoria do Antônio Nóbrega. Essa que a gente vai ouvir agora. Vamos adiantar um pouquinho. Vocês viram aí, é uma música rica. Porque o que é que eles fazem? Eles fazem justamente pegar a cultura popular, que ela é simples. Ela é bela, mas ela é simples. Né? Então, ele junta várias coisas em uma só. Né? O erudito faz isso, ele junta coisas. Né? Então, o movimento armorial ele vai ter a música, a estilo, a pintura, o artesanato, a literatura e a dança. E aí vamos falar um pouquinho do Gilvan Samico, que é o gravador, né? Vocês estão vendo aí imagens do Samico, e ele é um artista bem interessante, né? Porque ele começou na pintura, depois ele se apaixonou também pela xilogravura, e tem um pouco da biografia dele, né? Ele é recifense, ele iniciou sua carreira como pintor, depois ele foi participar, ele foi estudar com um dos maiores gravadores do Brasil, que é o Lívio Abramo. E aí ele se encontrou com a madeira, com a xilogravura, se apaixonou. E aí a vida dele passou a ser a madeira. Vamos ver o que ele diz aí. Quando eu digo só faço uma gravura por ano, imediatamente o sujeito que ouviu isso diz, esse camarada pega a madeira e hoje faz um tracinho, amanhã faz outro, e leva um ano para fazer isso. Então, o Samico, ele era um artista que ele ingressou com tanta profundidade em seu ofício que ele só fazia uma gravura por ano. Mesmo quando ele ficou famoso, que normalmente os artistas tendem a produzir muito, até porque isso rende, né, mais dinheiro, ele, pelo contrário, ele fez o processo inverso. Ele começou a pesquisar mais de todo esse universo da cultura popular para que a sua arte pudesse ter profundidade, ter riqueza, e ele só fazia uma gravura por ano. Não é porque ele levava um ano ali, não, é porque ele levava um processo de criação, de pesquisa, muito mais tempo, né? Então é bem interessante isso. Então ele foi convidado também por Ariano, ele não começou no movimento armorial, ele entrou depois, ele fazia um outro tipo de gravura e depois ele gostou da ideia do movimento armorial, ele se viu ali também, ele viu que tinha a ver com o que ele já fazia e ele foi um dos principais representantes do movimento armorial. Aí vocês estão vendo a
A estética que eu falei, a simetria, ó, observem que um lado é igual ao outro. Vocês estão vendo o simbolismo aí do romanceiro popular, do cordel, né, junto com a mitologia grega. Né? Essa obra mistura um pouco do pavão misterioso, aí na viagem de navio, junto também com a história de Ulisses, né, de Odisseu, a sereia. Então, aí tem um QR Code que leva você para um vídeo belíssimo, um documentário que foi feito sobre Sammico pela filha dele, pelos filhos dele. Belíssimo esse material. Quem quiser pode ir aí pelo QR Code e acessar esse material. Vamos seguindo mais imagens aí de Sammico, vocês veem sempre esse lado, né, bem armorial mesmo, bem dos brasões, dos símbolos, né, a estrela, a lua, os pássaros, né, as serpentes, que são, né, elementos bem icônicos, bem simbólicos. E essa simetria, ela está presente em todas as obras dele. É algo extremamente visível. Que é uma das características mais que ressaltam. Mais fortes. Quando não tem a simetria, tem a planificação, que ele trabalha com planos, como é o caso dessa imagem do meio. Eu trouxe aí 2 xilogravuras de um mesmo artista popular, Mestre Noza, para vocês verem qual é a diferença do popular. Veja, ele pesquisa no popular, mas vê como é diferente. Vê como o popular é mais simples, sim, né? Bem mais simples, porque são feitas por pessoas simples, pessoas do povo, não são feitas por erudito. O Sammico não, ele é um erudito, ele é um homem que conhece profundamente a história da arte, a história da mitologia, o romance. Então ele vai buscar mais elementos para enriquecer. Aí nessa do meio, vocês veem, além da simetria, tem também a planificação. Os temas de Sammico, além do romanceiro popular, ele vai também para histórias bíblicas, história das mitologias diversas, não só da mitologia grega, mas de outras mitologias. Então é uma obra bastante rica, muito interessante. E agora a gente vai falar de Brenan, que é outro expoente importantíssimo, que fez parte do movimento armorial, mas a gente não pode categorizar Brenan como armorial simplesmente, porque ele é um artista tão rico, né, tão vasto, né, Gine, que ele não tem um rótulo, né, não tem um rótulo que ele se enquadre. Então, Brenan é um grande artista que fez uma arte universal, uma arte única, né, dele. Agora, ele teve grandes influências, sim, do movimento armorial, né, na busca por essa raiz popular, a valorização de suas tradições, as cores de sua terra, né? É uma arte totêmica também, que vem buscar um pouco dessa tradição. Ele era católico, embora que ele flertasse também com o candomblé, mas ele se dizia católico, e tanto é que ele construiu uma igreja lá em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Então é um artista incrível. Aí também tem um QR Code que leva a uma matéria jornalística sobre ele, que tem vários vídeos interessantíssimos, ele falando da obra dele, que é de uma riqueza, que é mal entendida, né? As pessoas atribuem um caráter erótico, né? Às vezes ela é rechaçada por conta disso, mas ele coloca que não é erótica, mas não nesse sentido pejorativo, vulgar, ou da busca pelo prazer. O que ele coloca é que o erotismo em sua obra está relacionado com a ideia de origem, de reprodução, né? O universo se faz, a natureza, fértil, né? de fertilidade. Exatamente, da reprodução mesmo. Né? A gente, às vezes, quer esquecer, mas a gente é produto. Né? A gente existe porque o sexo existe. Então, a maioria dos animais, né, principalmente os grandes animais, se reproduzem a partir de uma reprodução sexuada. Então, né, ele vem trazer essa discussão. Né? Então, vocês aí estão vendo a beleza, né, que é o espaço lá, a oficina, que ele herdou do pai uma fábrica. Ele não valorizava o barro, ele queria ser pintor, e ele foi estudar na França, pintura. Então, ele não valorizava inicialmente o barro. Vocês vão ver uma falazinha dele onde ele fala sobre isso. E ele ficou envergonhado quando ele chegou na Europa e descobriu que os grandes artistas, os grandes mestres da arte,
que naquele momento né, estavam em alta, faziam cerâmica. Picasso fez cerâmica, Matisse fez cerâmica. Vários artistas faziam cerâmica e ele ficou envergonhado, porque ele tinha uma oficina cerâmica e ele não valorizava aquilo. Vamos ver? Aqui mais um pouquinho, né, da obra dele. E aí vai ter uma fala, depois a gente vê o vídeo, tem uma fala de Ariano, que eu acho muito, que define mesmo a obra de Brenan, onde ele diz: o fato é que o Brasil e o Nordeste são exatamente os herdeiros legítimos da tradição ocidental, latina, barroca, luxuriante da cultura mediterrânea. Esse luxuriante aí tem a ver com a força, né, com a riqueza dessa arte, né? E ele diz, e como esse ele aí é Brenan que ele está falando, ao mesmo tempo absorve naturalmente tudo aquilo que o rodeia, o resultado é que sua obra é a mais universal e a mais fiel à terra de quantas já saíram do Nordeste. Então, o Brenan ele tinha essa característica bem daqui, bem da terra, ao mesmo tempo em que ele tem uma obra universal. E aí a gente vendo a obra dele, né, as esculturas, o ovo sempre presente, aí as pinturas muito simples, né? Ele tem um traço muito simples, né? Cores, às vezes até monocromático mesmo, como é o caso dessa imagem aí do meio, onde ele só usa o tom de azul, ele não é uma coisa exuberante de cores, a maioria do trabalho dele. Então, vocês estão vendo aí que beleza, que é de uma simplicidade, mas de uma força muito grande. E aí vocês estão vendo o Parque das Esculturas, que é, né, uma obra que foi encomendada a Brenan pela comemoração dos 500 anos. Essa obra foi muito polêmica, né, por conta dessa questão mesmo da sexualidade. Mas que beleza, que coisa linda, né, que a gente tem. Hoje é um dos cartões postais. Na verdade, uma planta. É uma flor, né? É uma flor. É uma flor, mas ele juntou também com elementos das rosas dos ventos, né? E com o ovo, né? Que ele diz que é a forma primordial, né? Que representa a origem de todos os seres, né? Então é muito interessante. Agora sim o vídeo. Contemporânea brasileira. Nós podemos perceber a contribuição do artista tanto como desenhista quanto pintor e ceramista. A minha primeira viagem à Europa, em 1949, eu vi uma exposição de Picasso, que eu supunha que era uma exposição de pintura a óleo, quando na realidade era uma exposição de cerâmica de Picasso. Fiquei estupefacto com aquilo que estava vendo e verifiquei de imediato uma sensação de humilhação, de não ter feito a mesma coisa, de não ter trabalhado também com cerâmica, que eu considerava tolamente como uma arte menor. Não existe cartas de nobreza na arte, seja gravura, desenho, pintura, vitral, escultura, pintura, tudo é a mesma coisa. Agora precisa ser... Então, vocês vendo aí, ele dizendo, eu percebi que eu tinha uma visão tola a respeito, né, da cerâmica, né? Eu tolamente achava que a cerâmica era uma arte menor. E ele aprendeu com isso, né? Quando ele diz que não existe isso, não existe uma hierarquia na arte, né? Toda arte é valiosa, é maravilhosa, é capaz de comunicar e de trazer algo de bom. Ela só precisa ser bem feita, né? Não é? Então, a gente está chegando ao final da nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido, né? Sim. Alguma coisa sobre o movimento armorial, sobre Brenan. Tenham tido, o mais importante é que vocês tenham, que essa aula possa ter despertado curiosidade, né, Gine? Curiosidade em continuar pesquisando, em continuar vendo, se aprofundar em obras, né, literárias, das artes visuais, da música. Gente, é um movimento riquíssimo, né? Pois é. Ele foi, né? Porque ele teve um início e teve um fim. Bom, por hoje, né, a gente vai se despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e que quem quiser pode pesquisar para aprender mais. Não dá para a gente ver tudo numa aula de 30 minutos, mas o conteúdo é vasto e vocês podem pesquisar. Até a próxima.